Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lilian e vou ajudar você com a sua tarefa de hoje. Hoje nós temos atividade no livro de língua portuguesa, o nosso livro Vamos Aprender do terceiro ano. Então já sabe, né? Pega seu material, pega seu livro, procura um lugar bem confortável e vamos começar. Abra aí o seu livro na página 23. Vou abrir o meu aqui também. Eu vou ajudar vocês com as páginas 23, 24 e 25. Essa atividade é meio que uma continuação das atividades que a gente vinha fazendo anteriormente. Todas elas partem desse poema aqui que a gente leu. Vocês lembram? O Vento no Moinho? Foi um poema bem marcante, principalmente pela relação das ilustrações com o assunto do poema. Vocês devem estar se recordando, né? Pois bem, abra aí seu livro na página 23, o meu já está aqui na página 23, e vamos começar. Olha só, estudando a língua. Que língua? A língua portuguesa, né? A gente está estudando o quê? As sílabas. E aí, você ainda lembra o que é sílaba? Vou refrescar um pouquinho a sua memória. Olha só, nós já estudamos o alfabeto, que é o quê? Formado por letras. Então, olha só, aqui estão as 26 letras que compõem o nosso alfabeto. Então, cuidado para não confundir. Quando você ouvir a palavra letras, você vai lembrar do alfabeto. E aí você vai lembrar das vogais, das consoantes e das letras estrangeiras. E quando a gente junta essas vogais, essas consoantes, essas letras estrangeiras, a gente forma o que a gente chama de sílaba. E o que é sílaba? Sílaba é a representação escrita dos sons que a gente usa para formar as palavras. Então, quando a gente junta as letras, a gente forma as sílabas que representam os sons que a gente usa para formar as palavras. E aí, a gente tem aquelas sílabas simples lá, que são formadas basicamente por consoante e vogal, e temos também as sílabas complexas, que foi as que eu pedi para vocês estudarem um pouquinho mais, né? Que são aquelas sílabas de organizações diferentes, consoante, consoante vogal, né? Vogal, consoante, consoante e assim por diante. Então, aqui nós temos alguns exemplos de sílabas, fizemos algumas atividades, eu vi que já tem muita gente com tudo na ponta da língua. Então, lembrou? Quando eu falar de letra, você vai lembrar de alfabeto, as letras do alfabeto. Quando eu falar de sílaba, você vai lembrar do som. E a gente representa esse som usando letras. A gente junta as letras, forma a representação do som que a gente usa para falar as palavras. Relembrou isso? Então vamos voltar lá para a nossa atividade, ó. Página 23, está falando sobre sílaba, questão 1. As palavras a seguir foram retiradas do poema O Vento no Moinho, aquele poema lá que a gente já leu. Separe-as em sílabas. Então, olha só, nós temos aqui algumas palavras, ó. Vento, moinho, cavalo, resistência, alazão e O que vocês vão fazer? Aqui, ó, nessa parte da frente, você vai fazer a separação silábica. Como é que a gente faz a separação silábica? Separando as sílabas com um hífen, com um tracinho. Lembra da atividade anterior que a gente aprendeu que o nome daquele tracinho é hífen? Pois bem, não é para separar com vírgula, não é para separar com ponto, você vai usar o hífen. Como ficaria aqui? Primeira palavra é a palavra vento. Então, você tem que verificar quantos sons você emite para falar essa palavra. Vento. Então, você vai escrever aqui a primeira sílaba, que é formada pelas letras V, E e N, que faz ven. Coloca o hífen separando e coloca a segunda sílaba, to. Aqui você vai fazer a separação. Aqui na frente você vai contar quantas letras tem essa palavra. Aí você vai voltar aqui, ó. Vamos lá, o que é letra? As letras do alfabeto. V é letra? É. O E é letra? É. O N é letra? Também. T também é letra e o O também é letra. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vai chegar aqui na frente e vai escrever que a palavra vento tem 5 letras. E aqui no outro retângulo tá pedindo a quantidade de sílabas.
O que é sílaba? Som. Quantas emissões de som você faz para falar a palavra vento? Você já tem feito isso aqui, ó. Vento. Quantas sílabas? 2. E aqui você vai botar o número 2. Beleza? Isso você vai fazer com todas essas palavras. Separa usando o hífen, conta a quantidade de letras e depois conta a quantidade de sílabas. Facinho, não é? Vamos lá, e tem uma bolinha aqui que está dizendo: agora escreva nos quadrinhos a quantidade de letras e a quantidade de sílabas de cada uma delas, que foi o que eu já expliquei. Questão 2. Em relação às palavras da atividade anterior, que palavras? Essas daqui, ó. Responda. Vamos lá. A quantidade de letras de cada palavra é. Então, você vai ter que comparar. Olha só, ele traz algumas opções aqui, ó. Igual a quantidade de sílabas. Então, depois de ter preenchido essa parte aqui, você vai comparar. E aí, a quantidade de letras é a mesma quantidade de sílabas? O que você acha? Pensa, analisa. Ou será que a quantidade de letras é maior do que a quantidade de sílabas? Você vai olhar para esse quadro e vai analisar. Será que tem mais letras do que sílabas? Se for isso, você marca essa alternativa aqui. E a última alternativa é: a quantidade de letras é menor do que a quantidade de sílabas? Então, você, para responder essa questão A, essa questão 2A, você vai precisar comparar essas duas colunas aqui de letras e sílabas, ok? Questão B diz assim: as sílabas das palavras da atividade 1 são formadas por quantas letras? Marque um X na alternativa correta. Então, o que você vai ter que observar? Você vai ter que vir aqui, ó, na parte onde você separou as sílabas e você vai contar quantas letras cada sílaba possui. E aí vai ler as opções e marcar a opção correta. Ó, a primeira opção: há somente sílabas formadas por 2 letras. E aí, gente, foi isso que eu ensinei para vocês? Que só existe sílabas com 2 letras? Não, né? Essas são as sílabas simples, que são formadas geralmente por consoante, vogal, 2 letras. Mas são só essas sílabas que existem? Não, então vamos continuar lendo, ó. Há somente sílabas formadas por 2 ou 3 letras? É sempre assim? Você vai ter que olhar aqui. Aí você vai contar, né, em relação a essas palavras aqui, e analisar. Tem ainda uma terceira opção: as sílabas formadas por 1, 2 ou 3 letras. Então, dessas palavras aqui, será que vai ter sílabas formadas apenas por uma letra? É possível isso, uma sílaba com apenas uma letra? Eu já expliquei. É possível, né? Que tipo de letra que sozinha pode formar uma sílaba? As vogais. Lembra que eu falei para vocês? As vogais, elas já têm o som sozinha, né? Então, ela já pode formar uma sílaba sozinha, diferente das consoantes. Você nunca vai encontrar uma sílaba formada apenas por consoante, tá? Então, vocês vão fazer a análise das sílabas que vocês separaram aqui e vai escolher uma dessas 3 opções, beleza? Vamos lá, página 24, questão C, tá dizendo assim, ó: as sílabas formadas apenas por vogal? Lá naquelas palavras, é possível, a gente sabe, já expliquei. É possível uma sílaba formada apenas por uma vogal, é possível. Mas dessas palavras aqui, ó, você vai olhar a separação. Será que tem alguma palavra que tenha a sílaba formada apenas por vogal? Você vai analisar e vai responder se sim ou se não. E se houver, informe quais. Aí você vai dizer qual sílaba de qual palavra, tá bom? D. Há alguma sílaba formada apenas por consoante? Essa não precisa nem analisar, né? Lembra que eu já expliquei para vocês que não existe sílaba sem vogal? Então, essa daqui você nem precisa olhar lá, porque não vai existir. Se existir, é sinal que você fez a separação silábica errada, tá bom? Então, se você vier aqui e tiver alguma sílaba formada apenas por consoante, já pega a sua borrachinha e analisa direito o som, porque tá errado. Caso haja, informe aqui. Não vai haver, né? Se houver, é porque você separou errado. Então, volta lá e pensa direito. Aí, tem um retângulo com algumas explicações que eu, inclusive, já fiz. Olha só. Em uma sílaba, sempre haverá o quê?
vogal. Então, não existe sílaba sem vogal, sempre vai ter vogal. Inclusive, a sílaba pode ser formada apenas por vogal. Uma sílaba pode ser formada apenas por vogal, mas nunca apenas por consoante. Olha aí o que eu estava falando para vocês, viu? Vamos lá para a questão 3. Leia novamente a estrofe a seguir do poema O Vento no Moinho. Olha, a gente nem vai precisar voltar que eles já colocaram um trecho aqui. E você, em um canteiro que era uma flor em botão, agora desabrochou dentro do meu coração. Escreva as palavras destacadas. O que são as palavras destacadas, gente, que estão em destaque? Olha só, quais palavras estão em destaque aqui? As que estão num preto mais escuro. Então, vocês vão escrever lá embaixo essas palavras aqui, ó. Canteiro, flor, botão e desabrochou. Mas como? Qual critério eu vou usar para escrever essas palavras aqui, ó? De acordo com a quantidade de sílabas. Então, ó, uma sílaba. Qual dessas palavras aqui tem apenas uma sílaba? E aí você vai ter que ver a emissão de som. Quantos sons você emite para falar essa palavra? Vamos lá. Vamos ver aqui, analisar primeiro essa aqui. Canteiro. Ixi, será que eu vou colocar canteiro aqui que tem apenas uma sílaba? Não, canteiro tem quantas sílabas? 3. Canteiro. Então, você vai ter que colocar onde? Aqui, ó. Onde está escrito 3 sílabas. Compreenderam? Isso vocês vão fazer com todas essas palavras e colocar elas aqui de acordo com a quantidade de sílabas que elas têm. Beleza? Vamos lá agora para a página 25. A página 25 já inicia com uma explicação que está dizendo assim, ó. As palavras podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas. Então, existe um nomezinho. Quando a palavra tem apenas uma sílaba, a gente diz que essa palavra é monossílaba. Quando a palavra é formada por 2 sílabas, a gente diz que essa palavra é dissílaba, que vem de 2, ó. Quando a palavra é formada por 3 sílabas, a gente diz que essa palavra é trissílaba, ó, trissílaba, de 3. E quando a palavra é formada por mais de 4 ou mais sílabas, a gente diz que é polissílabas, que poli significa muito. E aí, pratique e aprenda. Separe as sílabas de cada uma das palavras. Então, aqui, ó, vocês vão escrever a palavra separada por hífen, né? Então, vamos lá. Alecrim. Quantas sílabas? 3. Então, você vai escrever aqui a, hífen, le, hífen, crim, tá? Isso você vai fazer com as 4 palavras. Depois vem a classificação, ó. Escreva qual é a classificação das palavras acima de acordo com a quantidade de sílabas. Então, olha lá. Grão. Quantos sons a gente emite para falar essa palavra? Grão. Apenas um som. Então, essa palavra é o quê? Quando tem apenas uma sílaba, monossílaba. E assim por diante você vai fazer. Alecrim, quantas sílabas? 3. Aí você vem aqui em cima e olha, a palavra que tem 3 sílabas é chamada de quê? E anota lá embaixo. E isso você vai fazer com todas as 4. Vamos agora para a questão 2, que está dizendo assim, ó. Escreva o que se pede. Aí vem uma palavra monossílaba. Aí é uma palavra que vai vir da sua mente. Pensa aí em uma palavra que para falar você emite apenas um som. Ela tem apenas uma sílaba, que ela é chamada de monossílaba. E aí você vai pensar numa palavra monossílaba, numa palavra dissílaba, que é formada por 2 sílabas, uma palavra trissílaba, que é formada por 3 sílabas, e vai pensar também em uma palavra com 4 ou mais sílabas, que é chamada de polissílaba. Beleza? Por hoje é só, né? A proposta de atividade era essa, as páginas 23, 24 e 25. Quando terminar de responder, vai fazer o quê? Já sabe, né? Fotografar e enviar para sua professora, que a gente vai estar esperando. Bons estudos! Beijo! Tchau, tchau!